nós vamos refletir no texto que está em Ageu, capítulo 2, verso de 1 a 9. Vou pedir a Júlia, minha esposa. Diz assim a palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Reconstruir com Deus é algo que nós consideramos muito belo a partir da poesia. É uma frase de efeito que nos traz motivação, reconstruir com Deus. Entretanto, reconstruir com Deus a partir de fragmentos de um tempo difícil em que nós vivenciamos as dificuldades do dia a dia, muitas vezes é outra coisa, diferente, porque são desafios diferentes. Reconstruir com Deus a partir das dificuldades que eu passei e as dificuldades que você pode estar passando, porque nossas dificuldades são diversas. O texto fala de um tempo em que o povo de Israel vivia escassez, eram saqueados, eles viviam desmotivados, estavam muito desgastados com as dificuldades do dia a dia. Nós começamos o ano de 2022 vendo na televisão pessoas enfrentando desafios muito grandes, maiores do que as suas experiências até o momento. Pessoas que perderam tudo. Por exemplo, eu vi num desses canais de notícia, falava sobre um senhor chamado Cristiano, da cidade de Teresina, no Piauí, e ele conta que, por conta de um acidente que ele teve, ele perdeu o braço. Então, como ele ganhava vida? Ele tinha alguns materiais em casa que o possibilitavam de ganhar sua vida, que o possibilitava de trabalhar sendo cabeleireiro, né? E fazendo alguns serviços, alguns bicos. Mas, nesse tempo, no início, lá para o dia 4 de janeiro, veio um temporal muito grande, uma enchente, encheu a cidade e ele perdeu tudo. Imagina alguém que tinha alguns instrumentos, que trabalhava em casa, fazia alguns bicos, e ele perde tudo isso, perde sua casa, perde geladeira, televisão, cama, tudo vai embora na enchente. E aí, ele precisa reconstruir sua vida a partir do quê? A partir de que esperança? A partir de que perspectiva? A partir de que recursos? Ele começa a ter que reconstruir a sua vida do zero. O profeta Ageu, ele está dialogando com uma cidade, com um povo que já estava bem sofrido.
Qual era a situação? Qual era o contexto histórico em que Ageu diz essas palavras? Palavras do tipo, seja forte, não tenha medo, são imperativos. Mas, profeta, você sabe o que está acontecendo com o nosso povo? Veja bem, eram mais de 500 anos antes de Cristo, e a situação era que, até que eles estavam vendo um momento melhor do que anteriormente, né? Nabucodonosor havia sido derrotado, por quê? O rei Ciro, da Pérsia, veio lá da Mesopotâmia, ele se juntou com Dario, que era um general dos Medos, né? São dois povos que se uniram para vencer a Babilônia. Então, eles descem para a Palestina e lutam contra Nabucodonosor e dominam toda a região. A partir daquele tempo, Ciro, que é o novo rei, governador de todas as terras, ele liberta aquele povo que o Nabucodonosor havia enviado para vários lugares, havia separado os israelitas em vários lugares para regiões bem distantes da sua terra, de forma que impedisse que esse povo se reorganizasse politicamente e viesse a se rebelar contra a Babilônia. Por isso Nabucodonosor agia assim, separava o povo para todas as regiões. Ciro permitiu que esse povo retornasse e se reorganizasse culturalmente. Então, Israel começava a se reconstruir, começava a respirar um ar diferente, novo, e sonhar com um tempo em que, na época de Salomão, era muito bom. Israel, então, começa a cultuar ao Senhor novamente, e começa a voltar aos seus costumes, a retornar à sua lei cerimonial, a lei moral do povo de Israel. E eles ficam felizes, mas havia um grande desafio ainda pela frente, porque a terra estava seca, a terra estava desgastada e eles não tinham recursos. Ou seja, havia passado uma enchente, um vendaval, um temporal naquela terra e acabado com todas as esperanças que eles poderiam usar como reconstrução. Vou reconstruir com Deus. Vamos reconstruir com Deus. Mas a partir do quê? Como posso reconstruir não tendo nada nas mãos? E aí esse tempo de reconstrução, ele passa por algumas etapas. Esdras, ele pega, a partir dos fragmentos desse povo que havia sido todo dividido e separado, Esdras começa a reunir tudo isso e reúne a cultura do povo de Israel. Depois vem Neemias e reconstrói os muros. Vocês podem ler na história de Neemias. É uma fase de reconstrução dos muros. E ele enfrenta dificuldades, com pessoas se opondo, com pessoas sabotando o tempo todo esse projeto. E depois vem Zorobabel, que é a conversa que nós temos hoje. Ageu, o profeta, chama Zorobabel e diz para ele: seja forte, tenha coragem e, sobretudo, não tenha medo. E aí vamos reconstruir nossa terra, vamos reconstruir nossa vida, vamos reconstruir do zero, vamos recomeçar o ano de 2022 respirando um ar diferente, porque 2021 foi muito difícil. 2021, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é ex-presidiário, né? Então, ele teve uma experiência muito ruim dentro da cadeia, ele começou a reconstruir sua vida e saiu e se tornou uma pessoa muito lutadora pela família e, enfim, reconstruiu sua vida. E ele estava lá postando nas redes sociais a foto da sua formatura em Direito. E ele disse: é possível recomeçar a vida depois de um tempo difícil, depois de tudo que eu passei, eu comecei a minha vida do zero. Havia pessoas roubando, porque o mercado era escasso, as possibilidades eram poucas, e as pessoas saqueavam. Haviam muitos ladrões, nada muito diferente do que nós vivemos hoje, né? Havia também as condições ruins da terra, e o povo estava desgastado, o povo estava sem forças. Imagina que a grande oportunidade da sua vida,
tudo que você sempre quis e lutou no ano de 2021, em 2022 aparece a oportunidade. E aí você já está assim, agora, gostaria muito que essa oportunidade tivesse aparecido quando eu tinha forças, quando eu tinha alegria, quando eu estava motivado, mas agora eu não tenho forças para caminhar. Muitas vezes, a nossa força são os amigos, aqueles que caminham ao nosso lado. Muitas vezes, nós temos a mente, mas não temos o corpo, a força física para tocar à frente um projeto. E às vezes nós temos a força física, mas nos falta a orientação, um amigo para caminhar junto de nós e nos dar a direção certa. A exortação de Ageu, que está lá no capítulo anterior, que é o capítulo 1, verso 7, Ageu fala uma palavra muito interessante a esse povo que está desgastado. Ageu diz para eles uma coisa para pensar. Ele diz assim, lá no capítulo 1, verso 7, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Ageu diz ao povo. E alguém poderia perguntar para o profeta, tá, profeta, eu vou considerar meu passado. Vamos lá. Salomão, tempo de Salomão, foi um dos melhores tempos da história de Israel. Foi um tempo de prosperidade, foi um tempo de sucesso, tudo dava certo. Era o tempo de glória, o tempo do grande rei Salomão. Aquele tempo foi maravilhoso. E agora, profeta, eu estou vendo o nosso tempo, a nossa terra toda seca, nós não temos trabalho, nós não temos perspectivas, e nós temos gente saqueando o pouco que ainda a gente consegue reunir. Para que serve essa frase, profeta? E aí, o pensamento que nos vem, o pensamento que cabe e que completa essa conclusão de considerar o vosso passado é que, naquele tempo, também não era fácil. Naquele tempo, não era fácil. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Então, quando você considera o seu passado, vamos pensar, teve uma época que a igreja era muito legal naquele tempo, a igreja estava cheia de gente, e aí depois veio a pandemia, e os bancos começaram a aparecer muitos espaços no banco, e agora a gente tem que começar a reconstruir esse tempo de igreja cheia como era antes. Como vamos fazer? Se eu for comparar esses dois tempos, isso me traz uma certa aflição, porque como posso ligar dois pontos e tirar disso uma mensagem prática, uma solução prática para o meu problema? O profeta quer nos dizer que naquele tempo também não era fácil, entretanto as pessoas lutavam, entretanto as pessoas se esforçavam, as pessoas impunham o seu tempo, seus recursos, e acreditavam, e elas caminhavam na direção de um tempo melhor. Considerai o vosso passado, porque nunca foi fácil. Sempre foi difícil. Mas o profeta, ele chama o povo a colocar Deus como prioridade. Colocar Deus como prioridade diante das nossas dificuldades. O que acontece então, irmãos? O que acontece quando nós não colocamos Deus como prioridade? O que acontece? Acontece é que nós ficamos sem direção, acontece que nós ficamos desesperados e começamos a contar, a observar os recursos que estão diante de nós, diante dos nossos olhos. Começamos a ficar materialistas, começamos a nos tornar imediatistas. E aquele povo estava olhando aquela terra seca e buscando respostas naquilo que se pode ver diante dos olhos e não naquela direção certa que é o Senhor da prata e do ouro. O que me identifica com os sentimentos desse povo que precisava reconstruir com Deus e não encontrava uma direção concreta, plausível, enfim,
notória. O que me identifica são os pensamentos que me vêm hoje, vivendo na realidade da igreja, no ano de 2022. Muitos de nós, às vezes, entregamos o nosso dízimo na casa do Senhor, porque nós queremos edificar a casa do Senhor, queremos participar dos processos da proclamação do Evangelho na terra. Entretanto, nós esperamos uma certa recompensa. Sabe aquele pensamento, eu vou participar dos meus dízimos, mas Deus vai me recompensar. Eu vou empenhar o meu tempo na igreja, mas Deus vai me abençoar por isso. Eu vou fazer, eu vou participar, eu vou doar, eu vou estar ali, eu vou me envolver com os trabalhos, mas Deus vai me abençoar, Deus vai me recompensar. Nós pensamos numa forma de justiça compensatória. Isso é o que nós nos tornamos quando não colocamos Deus como prioridade da nossa vida. Nós esperamos sempre uma recompensa daquilo que nos empenhamos para a casa de Deus. Queremos também, sabe o quê? Reconhecimento. Queremos ser notados. Queremos ser notados porque Deus não é a prioridade. A prioridade é a recompensa, a prioridade é o reconhecimento, é o retorno de todo o investimento que estou fazendo neste projeto. É assim que nos tornamos. Pensamos somente em nós, e aí aparece a escassez. Começa todo mundo a pensar dessa forma, começa todo mundo buscando o seu lugar, o seu espaço, o seu reconhecimento, a sua recompensa, e aí falta recompensa, falta reconhecimento, porque nós esperamos um retorno que venha para a nossa vida, porque Deus não é prioridade. Aquele povo buscava tudo isso. Então, irmãos, será que tudo isso que nós queremos, esperamos como retorno, isso é essencial para a nossa vida? Você precisa mesmo disso para reconstruir com Deus? Num tempo em que você precisa começar de novo, em que Deus é o recurso, Ele é o Senhor da prata e do ouro, nele está a força e o poder. Nós precisamos disso? Nós precisamos aprender a falar não para as coisas que não são essenciais. E a pergunta que não quer calar: de onde vem o recurso? De onde vem o recurso? O texto que nós lemos fala assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Onde está o recurso, irmãos? Eu vou trabalhar muito, eu vou ganhar dinheiro, eu vou falar com uma pessoa, vou ligar para alguém, e eu tenho uns contatos aí, e essa pessoa vai ligar para o outro, e aí eu vou tentar me encontrar com tal pessoa, fazer uma reunião, e isso e aquilo, isso e aquilo. No final de tudo isso, no final de todas as minhas ideias, no final das dicas, no final das soluções que tem lá no YouTube, na internet, aí eu vou orar. Na minha oração eu vou dizer: Senhor, abençoa o meu projeto. Senhor, abençoa essa solução que eu encontrei, que é maravilhosa. Eu só preciso agora que o Senhor dê a sua unção sobre esse meu projeto, e vai dar tudo certo. Ao passo que deveria ser a primeira coisa nossa, buscar em Deus essa direção, e depois caminhar para as soluções que aparecem diante de nós, esperando que o Senhor da prata, o Senhor do ouro, aquele que vai nos dar os recursos, aquele que nos vai ajudar a reconstruir com Deus, Ele colocará diante de nós a direção certa para um tempo de reconstrução. Aquele povo estava olhando para os homens, olhando para o mercado e olhando para as dificuldades que assustavam. Irmãos, o profeta Ageu, ele está dando a Zorobabel. Zorobabel começaria agora um projeto de reconstrução do templo. E ele começa a chamar colaboradores, começa a atrair gente
de braços fortes, gente com talento, gente com capacidade, gente sem talento e gente com vontade. Mas as pessoas estavam ficando assustadas, porque enquanto trabalhavam, eram saqueadas. Enquanto se empenhavam, muitas vezes as coisas davam errado. O profeta Ageu diz para eles o seguinte: vocês trabalham, mas isso é como um sequetel furado, um saco furado, né? Tudo que vocês fazem é como um saco furado. Vocês investem, vocês trabalham e tudo escapa. E vocês perdem tudo que investiram. É isso que está acontecendo com vocês. Porque vocês estão individualistas. Porque vocês estão olhando só para as coisas aparentes. Vocês pararam de confiar no Senhor. Vocês pararam de seguir na direção da vontade de Deus. E Deus deixou de ser prioridade na vida de vocês. Sabe, o que nos assusta muito é quando todo esforço que nós fazemos, ele começa a se esvair. E existem perdas. E começamos a avaliar as perdas e os progressos. E quando as perdas são maiores e notórias do que os progressos, isso desgasta a nossa força. O desenho animado do Rei Leão, ele tem uma parte muito interessante. É contado para as crianças, de uma maneira muito romântica, de uma maneira muito suave, para que as crianças não se apavorem. Mas existem duas formas de ver essa história. O Mufasa, que é o leão pai, né? Ele está assim, sentado num penhasco, conversando com Simba, que é o filhote. E aí o Mufasa mostra para o Simba: tá vendo, Simba, essa planície, esses animais, lá até o final, até onde você pode enxergar. E aí ele, animado, olha para aquilo tudo e fala assim: pai, mas tudo isso vai ser meu? Tudo isso eu vou possuir, eu vou ganhar tudo isso, eu vou ser dono disso, eu vou ser o rei da selva. E aí o Mufasa diz para ele: você vai ser o rei. Mas, em outras palavras, ele diz assim: mas, ô Simba, tem um lado ruim disso. Tem um outro lado que você precisa pensar. Nem sempre você vai fazer as coisas que você quer. Você precisa aprender a respeitar a natureza. A natureza é um ciclo. Em outras palavras, um dia é bom, o outro dia é ruim, e no outro dia é bom. E você vai ter que aprender, Simba, a respeitar até os antílopes. Aí ele responde assim: ué, pai, mas a gente não come os antílopes? A gente não devora eles? Sim, Simba, você devora os antílopes, você se alimenta deles. E é um dia ruim para eles, em outras palavras, né? É um dia ruim para os antílopes. Mas depois, Simba, você cresce e você morre. E aí, o seu corpo, Simba, ele vai se decompor e vai para a terra e vai virar adubo. E o seu corpo vai virar adubo e vai virar nutriente para as plantas. E essas plantas, elas serão alimentadas pelos nutrientes que saíram do seu corpo em decomposição. E essas plantas vão alimentar os antílopes. E eles vão comer você, em outras palavras, né? Aí, tá. E o desenho segue, eles começam a falar outras coisas, e tudo bem. E depois, Hakuna Matata, né? O final da história eu não vou contar. Mas esse desenho, ele tem um lado racional. Se você racionalizar a situação, é meio apavorante, né? Vou dizer para você o seguinte: Simba, você vai ser devorado, você vai morrer, e os antílopes vão comer você também. É um lado meio sombrio da coisa, que você precisa olhar a natureza, olhar a vida, olhar as dificuldades que aparecem no nosso dia a dia e saber, com uma cabeça mais madura, que existe um dia bom e existe também um dia que não é bom, um dia difícil, como nós tivemos no início do ano. Pessoas que perderam tudo, pessoas que perderam suas casas, pessoas que perderam seus materiais de trabalho, seus recursos, as esperanças, a saúde. Pessoas que perderam familiares durante a pandemia e tiveram que se reinventar. Pessoas com idade avançada que tiveram que começar de novo
uma vida, ou quem sabe continuar um tempo difícil. Eu e minha esposa, muitas vezes saímos para tomar sorvete à noite, né? Vamos para o McDonald's, enfim. Tarde da noite, uma vez nós passamos ali na Barra, paramos num sinal, na Avenida das Américas, e era em torno de 11h30 da noite. Passou uma senhora com um carrinho empurrando doces. Aí conversei, senhora, essa hora aqui trabalhando, uau, que legal a senhora trabalhando. E ela disse, meu filho, eu tenho que sustentar minha família. Era uma senhora com uma idade bem, imagino eu, 70 e poucos anos de idade, empurrando um carrinho de doce, 11h30 da noite, na Avenida das Américas. É alguém que está tentando se reinventar, é alguém que está tentando atravessar o tempo difícil, cada qual com a sua realidade, com os recursos que tem disponível, com os horizontes que tem diante de si. Você precisa renovar as suas forças. É tempo de olharmos para as palavras do profeta Ageu, quando ele diz para Zorobabel, existe um templo ao Senhor que precisa ser reconstruído, o templo da adoração. Você precisa reunir pessoas, você precisa tirar forças de dentro de você e no Senhor, você precisa se renovar. Tenha coragem, força, Zorobabel, e não tenha medo, não tenha medo. Até parece que, em certas situações, né, você está com medo, né? Medo é um sentimento. Estou com medo. E alguém fala assim, para de sentir medo. Como assim? Ou você tem medo, ou você não tem medo. Como assim não sentir medo? É a palavra do profeta, do que vem carregado esse imperativo. Não tenha medo. Quem diz para você que você não deve ter medo é o Senhor. Mas, se você olhar para a vida, se você olhar para os homens, se você olhar para as realidades naturais, você não vai conseguir não ter medo. Se você olhar para as suas próprias forças, você não vai conseguir não ter medo. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para Deus, nós priorizamos a casa de Deus, priorizamos a vontade do Senhor, nós conseguimos nos alinhar à voz imperativa do profeta que diz, não tenha medo. Força. Quem diz para você, força, tenha força, é alguém que sabe que existe dentro de você uma força. Existe dentro de você força que você desconhece. Existe força dentro de você que é colocada pelo próprio Espírito de Deus que habita em nós. Ele coloca a força dentro do nosso coração, da nossa vida. Devemos saber que sempre foi difícil e sempre será tempo de reconstruir. Irmãos, o que nós devemos saber é que os recursos para reconstruirmos a nossa vida vêm do Senhor, que é a nossa força de vida. E no final do texto ele fala assim, que a glória, Zorobabel, a glória a última casa será maior do que a primeira. A glória da última casa será maior do que a primeira. E aí, imagina Zorobabel pensando, né? Zorobabel, ele tinha uma história que é contada de pai para filho, que é contada entre os povos, dentro do povo de Israel, né? Que foi ensinado que um tempo atrás, na época de Salomão, quando Salomão estava construindo aquele templo suntuoso, aquela obra maravilhosa, aquele templo gigantesco, os profetas foram abençoar o salão da adoração, entraram no templo e a palavra de Deus diz que teve uma fumaça, teve uma luz e a sala ficou cheia da glória de Deus. A sala ficou cheia da glória do Senhor, de luz, de fumaça, de uma presença poderosa. E aquilo ganhou uma fama gigantesca no povo, foi falado, ficou famoso, atravessou tempos e tempos e até hoje está escrito na palavra do Senhor, disponível para nós conhecermos o que aconteceu quando foi construído aquele templo. Mas o profeta Ageu diz para ele, Zorobabel, a glória da última casa
vai ser maior do que a primeira. O que ele deve ter pensado? Como assim? Vai encher de luz de novo, fumaça, vai ser um esplendor? É isso? Será? Esse texto, irmãos, esse texto, não pode, essa última casa não pode ser a casa que foi construída por Zorobabel, o templo que foi construído por Zorobabel, que depois foi destruído novamente, e que depois foi reconstruído por Herodes Antipas, que depois foi destruído no ano 70 pelo general Tito, né, quando invadiu Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Não ficou pedra sobre pedra, como havia Jesus Cristo predito. Não pode ser isso, porque esse templo, esses templos que foram construídos, reconstruídos, eu não consigo encontrar essa referência acontecendo, que a glória encheu, que a glória foi maior. Nenhuma reconstrução posterior a Salomão foi tão gloriosa. A época de Salomão. A época de Salomão foi a mais gloriosa e não teve uma outra, senão uma. Agora sim, vamos lá, vamos contar quando isso aconteceu. O Senhor Jesus Cristo, ele estava caminhando com os discípulos e ele vê o templo, aquele templo construído por Herodes. E aí os discípulos falam para Jesus: Jesus, olha que templo maravilhoso, que coisa gigantesca, que esplendor. E Jesus diz que aquilo seria destruído, e não ficaria pedra sobre pedra. E Jesus entra naquele templo, e quando Jesus entra no templo, quando Jesus entra na sala e ele está ali dentro do templo, aí se cumpre a profecia de Ageu, porque naquele momento, a glória da última casa foi maior do que a primeira, porque o Senhor da glória estava dentro da casa. Percebe, irmãos? A lição está aqui. Quando que a glória da segunda casa, da última casa, será maior do que a primeira? Quando o Senhor da glória estiver dentro da casa. Levando para a nossa vida hoje, quando que a glória da minha vida, quando as dificuldades serão superadas, quando conseguirei reconstruir com Deus? Quando o Senhor da glória estiver dentro do meu coração, da minha vida. Porque nós somos a casa de Deus, nós somos morada do Espírito Santo, Deus habita em nós. O apóstolo Paulo dizia: Cristo vive em mim. O Espírito Santo habita em nós, nós somos a casa, a igreja é a comunidade, é o reino de Deus na terra. O reino de Deus é representado pela igreja. E quando conseguiremos reconstruir com Deus? Quando o tempo melhor virá? Quando o tempo que virá, como esse tempo que virá pode ser melhor do que o tempo anterior? Como eu posso viver dias melhores e mais felizes? Quando o Senhor da glória estiver dentro do meu coração e estiver nas minhas prioridades. Nós vamos levar para casa essa lição, esse ensinamento, essa mensagem que vem do coração de Deus para o coração da sua igreja, que atravessa os séculos, que foi falada há mais de 500 anos antes de Cristo, e é falado agora à sua igreja, para cada um de nós, que estamos tentando reconstruir um tempo novo, nesse ano de 2022, que nós devemos considerar Deus como prioridade da nossa vida, e deixar que o Senhor da glória esteja dentro do nosso coração. E temos que saber, irmãos, que os tempos difíceis, eles sempre vêm, mas eles vão e depois dias melhores aparecem. Depois de um tempo difícil, vem um tempo melhor. Então seja forte, é imperativo. Quem diz para você ser forte é a palavra de Deus. Seja forte, porque vivemos pela fé. Acima de tudo, não tenha medo. Medo é um sentimento. Não tenha medo. Quem está dizendo para você não ter medo é o Senhor da glória que está dentro do seu coração. Aprenda a falar não para aquelas coisas que não são essenciais na sua vida, porque aquele povo se perdia, aquele povo se desesperava, aquele povo estava esgotado
no momento em que apareceu a oportunidade deles se reinventarem, terem resiliência e viver, construir tudo de novo, eles estavam desgastados, eles estavam muito cansados, porque eles passaram muito tempo considerando coisas, aproveitando coisas que não eram essenciais. Tem coisas que você não precisa, tem coisas que você não precisa se envolver, fazer ou gastar. Dedique-se primeiramente ao Senhor. Deus deve ser prioridade na nossa vida. E para falar de recursos, quem vai trazer os recursos? Da onde virão as forças? Quem vai investir em mim? Irmãos, o Senhor está dizendo para você hoje, como falou para aquele povo naquele tempo: eu sou o Senhor da prata, eu sou o Senhor do ouro. A Deus pertence todos os recursos da terra, e Ele canalizará na sua direção tudo aquilo que for necessário para que a vontade do Pai, os planos divinos se realizem na sua vida e que você seja muito feliz nessa terra. Então, vamos ficar com essa frase: vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos construir, vamos reedificar o templo do Senhor, vamos reedificar a igreja dia após dia, cada dia renovando e crescendo no Senhor, novidade de vida, abençoando vida através da nossa vida, considerando Deus como prioridade. Assim, Deus nos abençoará. Eu quero orar por você, eu quero que esse momento você pense: em que campo da minha vida eu preciso reformular? Em que campo da minha vida eu preciso me empenhar, precisa ser reconstruído? O que eu devo deixar de lado porque não é necessário? Será que eu estou colocando Deus como prioridade na minha vida? Será? Vamos reconstruir com Deus. Pense nessas coisas, pense na sua vida, na sua casa, na sua família. Vamos reconstruir relacionamentos perdidos, vamos reconstruir oportunidades de trabalho, carreiras profissionais, vamos reconstruir nossas casas, vamos reconstruir nossos caminhos, vamos reconstruir projetos que foram esquecidos, porque alguém disse para você que você está muito velho, está muito cansado, que você faz muito mal o que você tenta fazer. Vamos deixar de lado as críticas, porque as críticas, muitas vezes, não são necessárias. Aquele que vai com você, segurando sua mão, é o Senhor, e Ele diz: força, não tenha medo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra se cumpra na nossa vida, na direção da Tua vontade, e venha nos abençoar, Deus, e venha curar o nosso desânimo, venha curar, Senhor, a nossa falta de fé, venha curar, Senhor, o nosso desgaste, a nossa mente e o nosso corpo. Deus, cura também a nossa visão, Deus. Nos dê a visão do reino, a visão espiritual, para que possamos lembrar todos os dias que os recursos vêm do Senhor, para que possamos lembrar todos os dias que Deus é a prioridade da nossa vida, Ele nos ama, e Ele é a direção, e nele a paz. E nesse dia, Senhor, nós conseguiremos, finalmente, quando acreditarmos e confiarmos de todo o coração na Tua palavra, na relação com Deus, nós conseguiremos reconstruir com Deus. Em nome de Jesus. Amém.